E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Este vídeo vai ter spoilers, porém vão ser spoilers muito pontuais e que não comprometem totalmente a sua experiência de assistir o filme, que já adianto vocês, eu recomendo muito. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para você se inscrever, já deixar o like no vídeo e deixar aqui nos comentários o que você achou de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Neste filme, nós acompanhamos os acontecimentos após um ano do primeiro filme, que nos é apresentado esse multiverso com um protagonista que é o Homem-Aranha, mas é um Homem-Aranha diferente das adaptações que nós já tínhamos tido até o momento. Nós acompanhamos o Miles Morales, que é um Homem-Aranha negro e jovem, adolescente mesmo. E nós vemos no primeiro filme o desenrolar dele enfrentando o vilão da vez. E que tem como grande plot twist, que na verdade é muito necessário que você tenha assistido o primeiro filme para você compreender totalmente o que acontece nesse segundo filme. E spoiler do primeiro filme, o tio do Homem-Aranha morre, como já nós acompanhamos na história canônica do Homem-Aranha. E isso marca o Miles Morales, e aqui nós vemos nesse segundo filme ele já tendo processado mais esse luto, mas ainda assim o que o filme já começa desde o início como um ponto positivo é que ele não esquece esse acontecimento. Ele faz com que esse acontecimento faça de fato parte da caráter da psique do personagem e que isso acompanha ele durante toda a história. Podemos dizer que esse segundo filme, ele já aproveita muitas coisas que foram estabelecidas no segundo, como essa animação fantástica que simplesmente ativa todos os 5 sentidos da gente, justamente pelo fato de que ela mescla muitas animações, o 2D, o 3D, é uma animação feita 100% digital, com várias perspectivas, um pouco de rotoscopia, né, que é aquela técnica de desenhar atores reais, e para conseguir maior veracidade do movimento. Tudo isso é muito combinado e também de diferentes estilos artísticos. Cartoons que são mais realistas, modelos 3D que imitam o Lego, né, aqueles filmes Lego que marcaram a infância de qualquer criança, inclusive. E também traços mais estilo anime. Então, essas diferentes animações, elas juntas conseguem mesclar muito bem e fazem parte dessa mistura, dessa bagunça que é o próprio filme do Homem-Aranha adaptado em animação. Outro ponto positivo são os personagens carismáticos, que alguns deles já tinham sido apresentados a gente no segundo filme, alguns dos Homens-Aranhas, mas como o próprio título sugere, esse através do Aranhaverso, nós somos apresentados a muito mais personagens, muitos mesmos, e esses personagens, a trama consegue utilizar eles muito bem, sem simplesmente apresentar muitos, porque quer e tem que cumprir esse pré-requisito, que foi algo que foi sentido como, por exemplo, a primeira contato de nós, espectadores, com o multiverso da Marvel, foi com o filme da Wanda, do Doutor Estranho, Loucura do Multiverso, e esse filme simplesmente fez totalmente o contrário desse filme, que de fato soube apresentar o multiverso e utilizar ele como um recurso do roteiro para mover a trama, trazendo os dois principais personagens, o Miles Morales e a Gwen Stacy, a Mulher-Aranha da Terra 605, como personagens multidimensionais, personagens que têm muitas camadas e que, mesmo que a trama aponte características específicas e atitudes específicas positivas e negativas para conseguir montar a sua trama linear que move a história e que faz que os personagens se desloquem entre os multiversos e ambiências, ainda assim consegue manter esse caráter profundo dos personagens. E sem sombra de dúvidas, algo que o filme conseguiu utilizar muito bem, que foi o recurso do tempo, porque para apresentar muitos personagens e não parecer uma grande correria, tem que ter certa destreza, e eu confesso que eu acho que o filme, ele tem as divisões de bloco que acontecem entre os filmes, não muito marcadas por legendas nem nada, mas por sentido mesmo de direção da trama. Algumas delas, a primeira parte do filme, eu acho que estabeleceu muito bem, e a segunda parte do filme já foi bem mais corrida, e na hora de apresentar personagens já desse meio pro fim, eu acho que já não conseguiu fazer tão bem assim. Mas, me referindo mais partes, a parte inicial de apresentação de personagens, de fato, conseguiu fazer com que uma figura central da trama fosse bem desenvolvida, apesar do seu relativo pouco tempo de tela.
E esse personagem, então, é simplesmente despontante. Você já percebe ele não só pela mudança de estilo das cores do filme, que são simplesmente deslumbrantes, chegam a confundir a gente de tantas cores ao mesmo tempo que aparecem na tela, mas que são muito bem pensadas e a animação justamente muito fluida. É o personagem do Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha vampiro, e que todo mundo já estava esperando por esse Homem-Aranha vampiro. E simplesmente ele conseguiu sim ser uma síntese boa do vilão da vez, mas ao mesmo tempo nós vemos que ele não é aquela figura central e que muita coisa vai acontecer nesse terceiro filme. Porém, esse vilão específico, o Miguel O'Hara, é até um pouco difícil se referir a ele como vilão, mas tudo bem. Ele é o vilão no que diz respeito à figura do Homem-Aranha, ao que é o Homem-Aranha, porque ele de fato é um Homem-Aranha diferente dos outros, um Homem-Aranha que o trauma chegou nele, como todos os outros Homem-Aranhas, através do que foi estabelecido como evento canônico, que é algo que tem que acontecer na vida de todo Homem-Aranha, para que ele, de fato, seja o Homem-Aranha, forme este ser, que é um ser multidimensional, mas esse trauma, ele marcou os atos morais e éticos do Miguel O'Hara. E nós vemos isso mesmo com que ele, de fato, negue essa essência dele, nós vemos isso transparecer claramente nas atitudes dele. Porém, essa síntese do que é o contrário do Homem-Aranha do Miles para o Homem-Aranha do Miguel é tão incomum contra um personagem específico, que é o Mancha, que é, pode-se dizer, o que está de fato ameaçando a existência de todos os personagens, tanto os bons quanto os maus. Esse personagem específico, ele para mim já consegue sintetizar uma das coisas que eu já não gostei do filme, e é justamente a apresentação desse personagem que deveria ser tão central assim. Ele foi deixado basicamente de escanteio para esse terceiro filme, para nós vermos as atitudes maléficas dele e o quanto mais ele vai ruir a estrutura do multiverso que nos é apresentado nesse filme. Esse personagem, ele conta basicamente numa cena única, numa sequência única, quais são as motivações dele, como ele surgiu, por que ele odeia o Homem-Aranha e o que ele vai fazer. Ele basicamente revela todos os planos dele pro Homem-Aranha, o que, como uma jogada muito sacana do filme, mostrou como sendo parte desse personagem sarcástico e que tem um tom de ironia na sua própria concepção, que é um personagem que ele não percebe o quão ridículo ele é, mas aí ele evolui até se de fato se tornar assustador, não só para nós espectadores, mas também para os personagens que são muito poderosos. Porém, de fato, deixar a vilania dele só pro terceiro filme, para apresentar o Miguel O'Hara, que já tem um apelo muito maior entre os adolescentes, que são de fato quem vai mais consumir esse filme, pela estética do Miguel O'Hara e pela trilha sonora dele, por exemplo, que já foi muito marcante. Deixar esse personagem de escanteio, eu acho que foi um erro do filme, porque perdeu essa chance de aprofundar mais ele na trama, deixa ele mais conectado ainda com os personagens. E toda a carga dramática que esse personagem do Mancha carrega e os danos que ele vai causar, eles só são de fato sentidos por nós e deixam que o filme de fato funcione, porque o filme ele tenta compensar de outra maneira, que é de fato aprofundando os personagens que vão mais sofrer, que não tem como se defender, que é como a família do Miles, a família do Peter com a bebê dele, a Mary Jane Jr. ali, a bebezinha Homem-Aranha, que é simplesmente muito fofa, e também o pai da Gwen e todos esses personagens que estão mais deslocados no que diz respeito ao que é o Homem-Aranha. E aí esse quesito do Mancha não ter sido muito bem penetrado dentro da história para que a gente sentisse mais aspectos a influência dele, tem relação também com essa rushada, com essa acelerada que o filme dá da metade pro final e que resulta num cliffhanger que é basicamente o gancho que o filme deixa no final para com que a gente acompanhe essa história até o terceiro filme. Eu acho que esse cliffhanger, esse gancho foi muito fraco. Me lembrou um pouco assim o final de Duna, o Duna do Timothée Chalamet, que simplesmente acabou e você, gente, já acabou o filme, cadê o resto? E a gente tem essa mesma sensação, eu tive essa mesma sensação quando acabou esse filme. Cadê o final dos personagens? Eu queria assistir. Isso também se dá graças a esse apelo e essa beleza visual e também narrativa que o filme tem. Mas também mostra uma certa falha dele em concluir essa história e fechar um ciclo. E essa figura pouco marcante do Mancha, que foi meio que compensada por esse novo Miles Morales que é apresentado, que é o Miles Morales Pantera, de outra dimensão, e também pelo Miguel O'Hara, ainda assim não compensou o suficiente, porque foi sentido justamente quando o filme acabou. Então, foi uma compensação que acabou não resultando em nada. Outro ponto que eu achei meio exagerado do filme foi um vício que já é comum em muitos outros filmes dos super-heróis, como um todo, eu acho que deveria ser considerado assim, um defeito do gênero, são as piadinhas internas.
o filme utiliza muito dessa questão do multiverso para trazer muitas piadas que, ok, funcionam mais com uns personagens do que outros. Funciona mais com o Homem-Aranha Punk, o Brown, que ele simplesmente tem muitas piadas que funcionam muito bem com ele, justamente por essa versão dele ser anárquica e contrária a todo mundo. Ele é basicamente do contra a versão Homem-Aranha. Funciona muito bem com ele. Funciona com a relação do Miles com a família dele, mas já, por exemplo, num personagem que é o Homem-Aranha indiano, que basicamente a gente só lembra dele como Homem-Aranha indiano, que também tem relação com essa rochada que o filme dá em apresentar os personagens. Aquela sequência dele explicando lá do chá, chai tea, que é chá, vocês estão falando chá. Simplesmente essa sequência inteira, quando você para pra pensar mais nela e na conexão dela com o resto do filme, ela é simplesmente destoante. E muitas outras piadas soltas que simplesmente são isso, piadas soltas que não acrescentam muito a trama, que só é pra gente fazer uma risadinha e ignorar alguns pontos acelerados e mal desenvolvidos do filme. Eu acho que essas piadas acabaram sendo uma distração e simplesmente não acrescentaram em nada e só consumiram mais tempo do filme que ele tinha para desacelerar um pouco mais a trama e a gente conseguir perceber e de fato admirar e absorver os aspectos técnicos mesmo da luta dos personagens, que acabou saindo um pouco mais acelerado do que deveria. E a beleza com que no aspecto técnico o filme estiliza para cada um dos Homem-Aranhas para trazer justamente essa questão de serem personagens únicos, já que não tem tempo para apresentar todo mundo e nem deveria, como por exemplo o personagem do Homem-Aranha Punk, que ele por si só ele parece uma colagem, justamente para remeter esses designs gráficos justamente do movimento punk, quando ele surgiu mesmo das revistas punk e de tudo que ficou marcado quando se vem na mente essa palavra punk. Tudo isso a gente já remete logo ao personagem. Também essa estética que foi concebida muito por Hollywood também, do que é ser indiano, que é incorporada de maneira positiva no Homem-Aranha. E essa diferença do universo da Gwen pro universo do Miles também já é bem marcada pela diferença de cores deles, que vão variando e vão fazendo com que a gente perceba também que o ambiente mudou, que as pessoas mudaram. Então tudo isso já é um ponto positivo do filme, que aliou muito bem a trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora desse filme ela é melhor utilizada até do que do primeiro filme do Homem-Aranha no Aranhaverso. É uma trilha sonora que conseguiu construir basicamente temas para cada um dos personagens principais e conseguiu utilizar eles muito bem, como a clássica trilha sonora do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Então, essa trilha sonora marcante, essas notas que ficam na cabeça também estão aqui nesse filme. Até agora eu não consegui esquecer a trilha sonora do Miguel O'Hara, que já ficou muito marcante. Então, tudo isso faz com que o filme, pra mim, seja uma nota 4 de 5 estrelas. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do Homem-Aranha e alguma dica que você quer dar pro canal ou alguma indicação de filme. Você é muito bem-vindo para deixar aqui o seu comentário e até o próximo vídeo.